A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a irmã missionária Ana Cláudia. Hoje é dia 5 de abril de 2020. Aqui na Espanha são exatamente as 3 horas da tarde e 54 minutos. No Brasil são as 10 horas da manhã e 54 minutos. Vamos ouvir. Quero compartilhar isso com os irmãos. A criação louvando ao Senhor. Olha que delícia. Só um pouquinho. Está se afastando. Ele estava bem pertinho aqui. Glórias a Deus. Aleluias. Quero deixar uma mensagem no dia de hoje, uma palavra, para que os irmãos possam meditar nesta palavra, tá? Essa palavra ela vai relacionada, né, ao início, né, dos vídeos que eu estou fazendo com os meus testemunhos. Comecei ontem bem no começo, como assim, sem muitos detalhes, né? Porque se a gente entra nos detalhes, a gente faz muito largo. O meu testemunho já é muito largo. Eu fiz o meu testemunho de vida ontem, a parte 1, hoje eu vou fazer a parte 2, né? E gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, porque que é necessário que a gente faça o testemunho da nossa vida no momento certo. Eu acho que se uma ou duas vezes eu contei dentro de alguma igreja de convidada, eu acho que uma vez foi convidada, eu contei parte do meu testemunho, que foi no bairro dos meus pais, né? Porque eram pessoas que me conheciam desde menina, e ali eu fui convidada por um pastor que ele me conhecia, que eu tinha estudado com a irmã dele, e eu fui fui uns dias ali, né? Fui convidada a participar ali da igreja desse irmão, do irmão Antônio. E ali eles pediram para me contar, né? Como que eu tinha sido a minha conversão. E aí eu contei parte da minha conversão, mas eu não contei meu testemunho todo. Então aqui eu estou fazendo por partes. Irmãos, eu quero deixar uma palavra, tá? Da importância do nosso testemunho. Eu já faz um tempo que eu estava sentindo de contar meu testemunho. E agora o Senhor com uma situação pessoal, né, eu caí, né, em 2017, ano passado eu voltei a recair na mesma situação, um pecado de adultério, né, depois de 3 anos de convertida, né, por isso que a palavra diz que aquele que está de pé cuide para não cair, então a gente tem que contar as coisas desde o princípio, porque devido a essa situação, muitas pessoas não me conhecem, como eu disse, muita gente não sabe, muitas pessoas acham que eu venho de um ministério ligado ao ministério de um irmão, né, que eu tive ligado aí no Brasil, mas eu estou comentando para os irmãos saberem que eu já tinha um chamado, eu já tinha um ministério, né, e o que eu fiz diante desse meu pecado foi cancelar o meu ministério, né, estar aí fazendo uma obra, na verdade, que estava debaixo, né, de um pecado de adultério, né. Então a gente tem que saber as coisas, a gente tem que saber o porquê das coisas desde o começo, né? Toda história tem 2 lados, toda história tem 2 versões, toda história, a gente tem que ouvir sempre os 2 lados de toda história, né? Então as pessoas, elas tratam de esconder, elas tratam de maquiar, de disfarçar, elas tratam de fazer o que seja para não assumir o seu pecado como Adão fez lá, né, no Jardim do Éden. Naquela passagem, quando o Senhor busca Adão e pergunta: Adão, Adão, onde estás? Ele diz: estou aqui. E o Senhor diz: aonde? Ele diz: estou nu. Então ali Adão estava se escondendo, né? Ele já sabia que ele tinha pecado, né? Ele sabia. Então o Senhor diz: como sabes que estás nu, né? Glória a Deus. Então a gente tem que expor, irmãos, a gente tem que expor as coisas para que as coisas realmente sejam esclarecidas. Porque quem vive escondido, né, são os filhos das trevas, nós somos filhos da luz, nós fomos chamados, né, para que as coisas sejam esclarecidas. Por isso que a palavra diz assim, olha, aquela passagem que diz, a verdade veio ao mundo, né, a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz, porque não quiseram que as suas obras fossem, né, expostas, mostradas, né, preferem esconder do que se humilhar, se arrepender, confessar, né, preferem.
mas cada um faz a sua parte. Eu estou aqui para esclarecer o meu lado, a minha parte, a minha versão, né? A gente tem que contar, porque isso vai edificar muitas vidas, porque tem muitas pessoas que às vezes estão na mesma situação que eu estive, né? Envolvida no pecado de adultério, às vezes, e não sabem como sair daí. Como tem gente que às vezes está se envolvendo, né? Se envolvendo ou se deixando envolver e não sabem, né? Que estão nesse pecado de adultério, que pode levar a um pecado de fornicação, né? E de prostituição. Então eu vou falar aqui a respeito disso, né? Do testemunho. Fala assim, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Então, aqui a morte era uma morte física, né? Eles queriam matar o Senhor, né? Eles queriam matar Jesus. Mas aqui, né, a gente vê que hoje, né, no meio de tantos religiosos, né, que só tem uma religião, professa de uma religião, religiosidade, na verdade, né, hipocrisia, né? Gente que só tem uma religião, porque o Senhor, ele disse que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, né? Então, se o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado, a confissão dos nossos pecados é o melhor caminho, né, para qualquer situação, e buscar o Senhor. E aqui eles buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Mas o que a gente vê hoje no entorno dos crentes é muita morte espiritual, né? Muitas ovelhinhas feridas, magoadas, né? Totalmente machucadas, né? Por causa de uma geração maligna e perversa, né? Que isso é o que se diz mesmo, maligna e perversa, né? Que perdeu o temor de Deus, né? E estão olhando para os seus interesses, né? Interesses sejam econômicos, né? De se fazerem ricos, interesses de ter as suas vidas refeitas, seja até desejando a morte do próximo, né? Adulterando, né? Adulterando nas paqueras, né? No terceiro, no quarto casamento. Tem muitos que estão por aí, irmãos, no terceiro, no quarto casamento, e se deixar entra no quinto, entende? E vão preparando a cama, né? Já estão preparando as camas e vão pescando, né? Vão caçando as ovelhas, são lobos caçando ovelhas. Aí diz assim, e isso provém a morte espiritual, né? Porque a maioria são pessoas que não têm realmente discernimento, não têm leitura da palavra, não têm conhecimento, como eu também não tinha, como eu também estava fraca, né? E caí, mas o Senhor permitiu para que hoje eu tenha testemunho. E no 60 fala assim, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas testemunhas falsas. Tem aquela passagem também que diz, né? Se um irmão, né, ele estiver cometendo algum tipo, né, de pecado, né, assim, algum tipo de condição mesmo, a gente tem que chamar e conversar no particular. Se ele não aceitar, a gente chama uma ou duas testemunhas, exorta. Se não aceitar, né, trata como herege, né? Paulo falou isso, trata como herege, porque não quer se consertar. Hebreus capítulo 10, versículo 26 fala, uma vez que conheceste a verdade, não há mais sacrifício. É como o cão que está tomando do seu próprio vômito, né? Está lá tomando do que vomitou, né? Teve uma vida de adultério, casou, foi lá, passou um tempo de novo, outra vez, né? Depois de novo. Então está sempre tomando do vômito, né? E Hebreus 10, 26 explica bem isso daí. E não achavam acusação contra Jesus, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Então aqui você vê, né? Que aqui eles, na verdade, eram testemunhas falsas, não eram testemunhas verdadeiras de que você chame, que você exorte na palavra, né? Que você fale na palavra, né? E a pessoa, ela fecha os ouvidos e endurece o coração.
E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não responde coisa alguma aos que estes depõem contra ti? Então Jesus, no 63, diz, Jesus, porém, guardava em silêncio. É isso aí, a gente tem que guardar em silêncio. Em silêncio, porque o Senhor, ele é o justo juiz, né? Esse é o nosso advogado. Insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Deixa até aqui, depois os irmãos podem meditar, né? Depois vem Pedro nega Jesus e toda essa parte aí, né? De Mateus capítulo 26, capítulo 26. 26 a partir do 59 até o 64. E aí os irmãos podem seguir a leitura. Então, irmãos, eu quero seguir contando um pouco mais, né, do meu testemunho, que vai seguir como testemunho de vida. Eu ainda não vou dar como testemunho de conversão, tá? Porque o que eu vou contar ainda é de vida, né, antes da conversão. Aí eu contei para os irmãos ontem, né? Então, em 2011, eu vivia com um empresário holandês, né? Ele fez uma viagem, eu já estava sendo bastante tocada nessa época. Nós saíamos com os amigos para moto, a gente fazia concentração de motos, né? Muitos amigos do mundo dos motoqueiros, né? Tudo isso. E ele era uma pessoa que gostava muito de me levar de viagem socialmente.